Evangelho de Marcos, capítulo 10, leiam comigo a partir do verso 17. A partir do verso 17 diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo para Deus não é impossível, porque para Deus nada é impossível. O Senhor aplica a sua palavra em nossos corações. Vamos falar com Deus? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra é preciosa. É a mesma palavra que o Senhor disse: haja luz e houve luz. E essa palavra, quando resplandece no coração do homem, produz salvação, produz regeneração. Nós cremos nisso, ó Deus, e queremos pedir para que o Senhor manifeste a tua autoridade, abrindo os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei. Em Cristo nós pedimos a ti, ó Pai. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, meus amigos, esse texto, ele tem algo de muito rico a ensinar a todas as pessoas. Ensinar aquelas que já professam o nome de Cristo. Ensinar aquelas que ainda não professam o nome de Cristo. A ideia central é: uma coisa te falta. Para pensar nisso. Jesus olhou para aquele homem e disse: uma coisa te falta. A motivação de Jesus ao dizer isso, se você observar um pouco antes, fala que Jesus o amou. Antes dele dizer isso, ele o amou. Quer dizer, Jesus não estava querendo dificultar para aquele homem. Jesus queria facilitar. E Jesus está dizendo: uma coisa te falta. Meu querido, o que é que falta na sua vida? Mais cedo, quando eu falei pela manhã que pregaríamos essa mensagem, algumas pessoas brincando disseram: olha, pastor, se for um evangelho de prosperidade, vai dizer que falta casa, que falta um bom emprego, que falta coisas materiais. Vamos pensar nisso daqui então. Primeiro lugar, uma coisa te falta. Para a gente entender o que falta àquele homem, a gente precisa saber quem é este homem. Eu gostaria que você aí com a Bíblia aberta observasse quem é este homem. Primeiro lugar, o texto diz que ele é dono de muitas riquezas. Olha o verso 22. Verso 22 diz assim: Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Percebe? Jesus está dizendo ao homem dono de muitas propriedades: uma coisa te falta. Talvez ele fosse um latifundiário, dono de grandes extensões de terra. Talvez ele fosse um homem dono de vários edifícios. O fato é que este homem, financeiramente, o texto nos leva a perceber que ele era abastado. Se você observar comigo,
uma outra passagem que fala sobre ele. Mantém sua mão nesse texto, vai um pouco adiante, leia comigo Lucas 18. Se você não tiver facilidade no manuseio, é só prestar atenção, é um livro adiante. Lucas 18, versículo 18, é a mesma narrativa com um detalhe a mais. Está falando da mesma situação e está trazendo um detalhe a mais. Versículo 18 de Lucas 18 diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Percebe? É o mesmo homem. No texto de Marcos fala que ele é um homem de muitas propriedades. No texto de Lucas fala que ele é um homem de posição. E se você ficar em Lucas 18 ainda, se você observar o verso 23 vai dizer: ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, homem de muitas propriedades, um homem de posição, riquíssimo. Uma coisa ainda te falta. O que é que falta para quem tem tudo? Uma coisa ainda te falta. Meu amigo, está faltando uma coisa na sua vida. Meu irmão, falta uma coisa na sua vida. Vamos pensar nisso. O que será que falta para ele? Por exemplo, nós temos pessoas hoje que elas são muito ricas, só que elas não têm idade para desfrutar a riqueza ou não têm saúde. Não é o caso deste homem, não. Você tem Lucas, volta atrás agora, volta para antes de Marcos, tem Mateus. Mateus 19 vai falar deste homem também. Mateus 19, versículo 20. Os três evangelhos falam dessa mesma situação e cada um traz um detalhe diferente. Mateus 19, versículo 20, diz assim: replicou-lhe o jovem. Olha só, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Meus queridos, o que eu gostaria que vocês me acompanhassem no que o texto está nos ensinando é que Jesus, ao dizer para essa pessoa, uma coisa ainda te falta, ele está dizendo a uma pessoa que é dona de muitas propriedades. Está dizendo isso a uma pessoa que é de posição. Está dizendo isso a uma pessoa que o texto fala que é riquíssima e que também é jovem. Tem um personagem da mídia, Luciano Huck. Eu não sou de acompanhar muito a mídia, mas eu vi numa revista, se eu não me engano foi a Veja, que ele disse o seguinte de si, que ele estava numa situação ideal. Ele tinha bolso de 40, cabeça de 30 e corpo de 20. Então ele tinha a juventude de uma pessoa de 20 anos, a maturidade que ele achava que tinha aos 30 anos e as condições financeiras de uma pessoa de 40 anos. Então ele achava que tinha tudo. Meus queridos, esse personagem aqui tem muito mais do que Luciano Huck ainda. Homem de posição, cheio de propriedades, riquíssimo e jovem. Jesus olha para ele e fala: uma coisa ainda te falta. Eu queria que a gente pensasse, o que é que falta? Se você observar de novo lá em Marcos, gostaria que você voltasse para Marcos 10, você vai notar mais duas coisas nele. Marcos 10, verso 17, leia comigo aí, Marcos 10, verso 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu. Esse homem correu. Percebe que ele tem um senso de urgência? Imagine um homem de posição na sociedade, um homem riquíssimo, correndo na rua atrás de Jesus. Esse homem ele tem um senso de urgência. E o versículo continua dizendo: correu ao seu encontro e ajoelhando-se. Meus queridos, é um homem de posição, um homem cheio de propriedades, riquíssimo, correndo atrás de Jesus e ajoelhando-se diante de Jesus. Diante disso, Jesus olha para aquele homem que tem posição social, que tem condições financeiras fartas, que é jovem, que tem um senso de urgência religiosa e que é humilde, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Jesus diz para aquele homem: uma coisa ainda te falta. O que é que falta para aquele homem?
Meu amigo, o que a palavra de Deus vai nos dizer que falta na sua vida? O que é que falta? Vejamos bem, em primeiro lugar, é importante nós entendermos algo que esse texto nos deixa implícito. Mesmo esse rapaz sendo jovem, mesmo esse rapaz sendo dono de muitas propriedades, sendo riquíssimo, mesmo ele sendo uma pessoa de posição social e sendo até mesmo religiosa, porque quando Jesus pergunta se ele guarda os mandamentos, ele diz que guardava desde a juventude. Mesmo com isso tudo, ele sentia falta de algo na sua vida. Aquelas coisas não estavam preenchendo a vida dele, de tal forma que quando ele ouve falar de Jesus, ele corre atrás de Jesus para ver se de alguma forma ele conseguia preencher algo que faltava na vida dele. Meu amigo, no existencialismo, um ramo da filosofia que tem um gancho na psicologia, nos é dito que o problema do homem é a sua crise existencial, é a sua crise de identidade. Mas eu quero dizer que não só a filosofia, a psicologia diz isso, a Bíblia já nos mostra há milhares de anos. O homem tem um vazio dentro de si, tem um vazio que o vigor da juventude não preenche. Esse personagem era jovem. Tem um vazio que a riqueza não preenche, que o status social não preenche, que a própria religiosidade não preenche. E esse rapaz, esse homem de propriedades, de posição social, ele quer preencher o seu vazio. Uma coisa ainda te falta uma coisa na sua vida, meu querido. Para pensar nisso, falta uma coisa muito importante. E falta de tal forma que, porque esse jovem não tinha o que lhe faltava, mesmo ele tendo tudo, ele não tinha nada. Para pensar nisso. Se não houver o mais importante na sua vida, mesmo você tendo todas as outras coisas, na realidade você não tem nada. Na alma do homem tem um vazio que longe de Cristo você nunca vai conseguir preencher. Eu quero lhe falar de experiência pessoal. Eu tenho em torno de 40 anos. Eu já tive experiências na vida longe de Cristo. E eu quero lhe falar que ainda que eu corresse atrás de coisas que me atraíam, nada daquelas coisas preenchia um vazio da minha alma. Ainda que trouxesse uma satisfação momentânea, ainda assim tinha um vazio ali que não era preenchido. Meus queridos, uma coisa ainda te falta. Sabe o que é que faltava para aquele jovem? Sabe o que é que falta na sua vida? Quando Jesus olha para aquele jovem, ele ama aquele jovem e ele diz: uma coisa ainda te falta. Jesus está olhando para você agora. Jesus está manifestando o amor dele na sua vida. E porque Jesus te ama, ele quer que você entenda: uma coisa ainda te falta. Sabe o que falta na vida desse jovem? Faltava compreensão espiritual. O que faltava na vida daquele jovem é compreensão espiritual, não é apenas compreensão intelectual. Porque intelectualmente eu creio que você deve estar concordando com a maior parte das coisas que eu estou lhe dizendo. Não é compreensão intelectual apenas, sabe? Não é compreensão religiosa, é uma compreensão espiritual. É começar a enxergar determinadas coisas não com os seus olhos, mas com os olhos de Deus. Não com a forma que você tem de entender o mundo, mas com a forma que Deus mostra que nós devemos entender o mundo. Esse jovem, ele precisava ter compreensão espiritual acerca da vida eterna. Percebe como é que ele chega até Jesus? No verso 17, ele corre até Jesus, se ajoelha e fala: mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Ele achava que a vida eterna seria adquirida por algo que ele fizesse. Ele achava que a vida eterna se obtinha através da meritocracia. Ele entendia que era algo que ele podia conquistar. Não somos assim? A juventude acha que consegue qualquer coisa. Ele é jovem. As pessoas com condições financeiras acham que o seu dinheiro pode comprar tudo. Ele é rico.
E nós, seres humanos, de uma forma geral, nós temos uma compreensão de que, de um jeito ou de outro, se a gente se esforçar, a gente consegue. Em primeiro lugar, esse homem precisava ter compreensão espiritual acerca da salvação. Ele achava que a salvação era meritória. E a palavra do Senhor vai dizer que salvação não se obtém através dos nossos méritos. Meus queridos, eu gostaria que isso ficasse claro em nossa mente. Em primeiro lugar, aquele homem precisava ter compreensão acerca da sua salvação. Meu querido, sabe o que a Bíblia fala sobre a salvação do homem? Eu gostaria que você mantivesse sua mão nessa passagem. Olha comigo o livro de Salmo 49, capítulo 49. Mas vai nos dizer o seguinte: se você estiver sem Bíblia ou sem facilidade no manuseio, é só prestar atenção. Salmo 49, versos 7 e 8, diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, pois a redenção da alma deles é caríssima, e a tentativa cessaria com os seus recursos. Percebe? A alma do homem, ninguém pode remir, porque a sua alma é caríssima, e a tentativa de comprar o valor da sua alma cessaria junto com seus recursos. Esse jovem está dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Ele está achando que ele podia fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele precisava mesmo era ter compreensão. Uma coisa te falta, você precisa compreender que salvação não é algo que você consegue pelos seus esforços. Meu querido, uma coisa te falta. Em primeiro lugar, o que te falta é compreensão acerca da salvação. Você não vai conseguir salvar a sua alma. Eu gostaria que você me acompanhasse em algumas outras passagens que são igualmente importantes. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, vão dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 vai dizer assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe mais uma vez a Bíblia nos levando a perceber essa ideia de dizer: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? É uma maneira de compreender as coisas sem percepção espiritual. Uma coisa te falta, você precisa ter compreensão espiritual. Compreensão acerca da salvação. Salvação não é meritória. Salvação não é algo que você consegue pelos seus esforços, pelos seus recursos, pela vida que você leva. A salvação, a nossa alma é caríssima. Nós não temos recursos próprios para conquistar a nossa salvação, não de obras para que ninguém se glorie. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça que nós houvéssemos praticado, mas pelas suas muitas misericórdias, nós fomos lavados com o lavar regenerador do Espírito Santo. Não por obras de justiça que nós tivéssemos praticados. Meus queridos, uma coisa te falta compreensão. Em primeiro lugar, compreensão acerca da salvação. Ele achava que salvação era meritória. Ele achava que ele podia fazer algo para conquistar a salvação. Percebe que nós precisamos ter essa compreensão? Se você observar todas as religiões que existem no mundo, todas as religiões vão dizer que você vai se salvar através daquilo que você fizer. E eu gostaria de citar algumas, não como crítica a elas, mas só exemplificando o que nós estamos dizendo. Se você conhecer uma religião hindu, por exemplo, vai dizer da lei do karma, que a depender da maneira como você viver hoje, você vai reencarnar no estágio superior ou no estágio inferior. Semelhantemente, é o espiritismo kardecista no Brasil. O que está dizendo? Que você precisa fazer algo, e através do que você fizer, ou você melhora, ou você piora. Meus queridos,
Que hei de fazer para ter a vida eterna? Uma coisa te falta compreensão. Compreensão, em primeiro lugar, para sabermos que salvação não é algo meritório. A sua alma é caríssima, meu querido. A sua alma é caríssima. Se você tentar comprar a sua alma com seus recursos, cessará a tentativa junto com seus recursos. Precisa compreensão acerca da vida eterna, mas também precisa compreensão acerca da identidade de Cristo. Se você observar o versículo 18, ele diz: bom mestre. E Jesus fala: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Sabe o que isso nos leva a perceber? Que aqueles jovens estavam olhando Jesus como um mestre entre tantos outros. Um mestre bom, mas entre tantos outros. Jesus vai levar a dizer o seguinte: olha, se você me chamar de bom, você tem que dizer que eu sou Deus. Porque se você não me vir como Deus, não adianta dizer que eu sou bom. Meu querido, a sua salvação vai depender da percepção que você tiver acerca de quem é Jesus. Há alguns que vão dizer que Jesus é um espírito evoluído. Há outros que dirão que Jesus foi um grande filósofo. Há outros que dirão que Jesus foi o maior homem que já viveu. Mas eu quero lhes dizer que ainda que as pessoas que digam assim, achem que estão tendo uma visão exaltada acerca de quem é Jesus, eu quero lhes falar que eles ainda são muito pobres na percepção de quem Jesus é. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o próprio Deus. Uma coisa te falta você ter percepção acerca da salvação, não é por méritos. Falta você ter percepção acerca de quem é Cristo. Cristo é o Salvador do homem. Para que o homem tenha vida eterna, precisa compreender quem Cristo é, o que Cristo fez pelo homem. Meu querido amigo, a palavra do Senhor vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas feridas de Jesus é que nós somos sarados. Uma coisa te falta. O que é que falta? Falta compreensão espiritual. Compreensão acerca da salvação não é meritória. Compreensão acerca de Cristo é o próprio Deus encarnado. Compreensão acerca de Cristo é o único que pode salvar a alma do homem. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer o seguinte: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Uma coisa te falta compreensão acerca da salvação, compreensão acerca de Cristo. Indo adiante, aquele jovem precisava ter compreensão espiritual, não apenas acerca da salvação, não apenas acerca de Cristo, mas também acerca de si mesmo. No versículo 20, quando Jesus fala: olha, tem guardado o mandamento? E ele pergunta quais? E aí Jesus começa a falar: não matar, não roubar, não isso, não aquilo. O jovem enche o peito e diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Percebe que esse jovem não tinha nenhum problema com autoestima? Percebe que ele se achava o tal? Meus queridos, Jesus vai dizer para aquele jovem: uma coisa te falta. O que é que falta para aquele jovem? Falta compreensão espiritual. Compreensão para saber que salvação não é meritória. Compreensão para saber quem é Jesus Cristo. Compreensão para saber acerca de si mesmo. O problema do homem é que ele tem uma visão exaltada de si mesmo. Eu nunca fui em Harvard, nunca fui. Mas, lendo a respeito, eu soube que numa das salas dessa universidade, que tem renome internacional, tem uma frase que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Percebe a compreensão exaltada que o intelectualismo tem acerca do homem? Ele é a medida de todas as coisas.
uma coisa te falta. Falta você ter compreensão de quem você é. E eu gostaria de mostrar na Bíblia quem nós somos. Já que nós precisamos ter compreensão de quem o homem é, eu gostaria de ver na Bíblia quem nós somos. Você precisa se perceber como pecador. Gostaria que você lesse comigo umas 2 passagens nesse sentido. Volte à Bíblia no Velho Testamento. Olha comigo Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. Se você estiver sem Bíblia, sem facilidade no manuseio, eu insisto, é só prestar atenção, pois a leitura será feita de forma pausada. Para você que talvez esteja nos acompanhando agora, nós estamos pregando sobre a ideia do que falta ao homem. Jesus diz a uma pessoa, uma coisa te falta. E nós estamos percebendo que para essa pessoa faltava compreensão espiritual. Compreensão sobre salvação, ela não é meritória. Compreensão sobre Cristo, é o próprio Deus encarnado, é o Salvador do homem. Compreensão sobre si mesmo, o homem é pecador. Aquele rapaz tinha uma compreensão exaltada sobre si. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos nos ver com os olhos de Deus. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus queridos, aquele jovem achava que ele era uma pessoa boa. Quando Jesus fala dos mandamentos, ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Ele não compreendia que desde a sua mocidade ele não é uma pessoa boa. Desde a sua mocidade ele é pecador. Queria que você pensasse no verso que você acabou de ler ou de ouvir. Enganoso é o coração, mais do que todas essas coisas. O que é de mais enganoso no mundo? Não é a política brasileira. O que é de mais enganoso no mundo? É o coração do homem. E o texto chega a dizer: desesperadamente corrupto. Sabe como é que nós costumamos dizer sobre as pessoas? Fulano de tal é assim, daquele jeito, mas lá no fundo ele é uma pessoa boa. A Bíblia está dizendo o contrário. É lá no fundo que nós não prestamos. É lá no fundo que nós mostramos o quão mal que nós somos. Quando Jesus ele é questionado acerca dos alimentos, ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Ele vai dizer que o que sai é inveja, adultério, impureza, homicídio. E aí vai dizer que tudo aquilo vem do coração. Percebe de onde é que vem isso tudo? Do coração. Meus queridos, nós somos de tal forma desesperadamente corrupto, que eu vou dizer algo sobre você. Vem pensamentos na sua mente tão terríveis que você tem vergonha de falar desses pensamentos, seja com a pessoa mais íntima que for. Você chega a pensar: puxa, como é que veio isso na minha mente? Sabe por que eu posso falar isso de você? Primeiro, porque a Bíblia está dizendo que o coração é desesperadamente corrupto. Segundo, porque eu sou igual, meu coração é assim também. Precisa compreensão espiritual. Compreensão acerca da salvação, ela não é meritória. Compreensão acerca de quem é Jesus. Compreensão acerca de quem nós somos. Enganoso é o coração. Meu querido, para pensar nisso. Você é pecador. E porque todo mundo é pecador, nós temos a tendência de minimizar a ideia. Mas olha, o problema é ver isso aos olhos de Deus, porque a Bíblia fala: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus para o perdão dos nossos pecados, para nós entendermos um pouco mais acerca deste assunto. Você está em Jeremias? Volte atrás, chegue em Isaías, capítulo 64. É um livro antes de Jeremias. Isaías 64, versículo 6, vai dizer assim:
Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Deixa a palavra do Senhor ter o peso que está se mostrando ter no seu coração. Todos nós somos como o imundo. As nossas justiças, o que nós temos de melhor, é como o trapo de imundícia. Quer entender o que esse texto está dizendo? No Velho Testamento, tinha uma situação com o leproso. A lepra era tida como uma doença incurável, e algumas das lepras eram realmente incuráveis. E a pessoa leprosa, ela, por causa das suas feridas, pelo contágio que elas ofereciam, e por questões de higiene, ela tinha que se afastar da comunidade. E ela enrolava faixas nas suas feridas e ficava andando pelo deserto. E quando alguém se aproximava dela, ela tinha que colocar a mão sobre a boca e começar a gritar: imundo, imundo. Não é que ela estava ofendendo a pessoa, ela estava dando um alerta: eu estou imundo por causa da lepra, você não pode se aproximar de mim. E aqueles panos que ela enrolava sobre as suas feridas, com o passar do tempo, por causa da poeira do deserto, por causa do suor, por causa do sangue das feridas e do pus que as feridas produziam, aqueles panos se tornavam trapos. E aí a Bíblia está pegando essa situação do Velho Testamento para retratar o homem por causa do pecado. Todos nós somos como o imundo, fazendo uma referência ao leproso. E as nossas justiças, como trapo de imundícia, eram aqueles panos que enrolavam sobre as feridas, que ficavam cheios de poeira, cheio de suor, cheio de sangue e cheio de pus. Meu querido, para entender isso. A palavra do Senhor está dizendo: uma coisa te falta. O que é que nos falta? Nos falta compreensão, compreensão espiritual. Compreensão acerca da salvação, ela não é meritória. Compreensão acerca de quem é Cristo, é o próprio Deus encarnado. Compreensão acerca de nós mesmos. Nós somos pecadores, nosso coração é desesperadamente corrupto, nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia. Eu sei que com certeza você deve se esforçar para ser um bom cidadão, você deve se esforçar para ser um bom vizinho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom pai de família, e isso tudo é bom. Ser um bom vizinho é bom para o seu vizinho. Ser um bom funcionário, importante para o seu patrão. Ser um bom pai de família, muito bom para os seus filhos. Mas diante de Deus, trapo de imundícia não resolve o seu problema. Uma coisa te falta. O que é que falta? Em primeiro lugar, falta compreensão espiritual. Compreensão espiritual acerca da salvação, acerca de Cristo, acerca de si mesmo. E meu querido, como o tempo permite, vamos mostrar mais uma coisa nesse texto de Marcos 10. Olhando para Marcos 10, Jesus vai dizer o seguinte: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Observe o verso aqui abaixo, verso 27. Verso 27 diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Uma coisa ainda te falta: compreensão. Falta compreensão acerca da salvação, acerca de Cristo, acerca de si e acerca do poder de Deus. Porque veja bem, se você estiver acompanhando a linha de raciocínio, já que a salvação não é meritória, e já que eu sou desesperadamente corrupto, como é que eu posso ser salvo? Apenas de uma maneira: pelo poder de Deus. Quando Jesus vai dizer para as pessoas: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí as pessoas falam: puxa, então é impossível ao homem ser salvo. As pessoas chegaram a dizer: já que é assim, quem é que pode ser salvo? Já que a salvação não é meritória, e já que nós somos tão pecadores, quem é que pode ser salvo?
Jesus fala: olha, o que é impossível ao homem, não é impossível para Deus. Meu querido, você pode ser salvo pelo poder de Deus. O poder do Senhor pode salvar a sua alma. O poder do Senhor pode transformar a sua vida. O poder do Senhor pode te libertar do pecado. O poder do Senhor é o que faz diferença para o homem na vida e na eternidade. O que nós precisamos compreender é isso, essa compreensão espiritual. A palavra do Senhor diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Jesus Cristo falou que todo aquele que viesse a Ele, Ele de maneira nenhuma lançaria fora. E Ele chega a dizer o seguinte, que as suas ovelhas estão em suas mãos. E o Pai, que é maior do que tudo, também tem guardado essas ovelhas. Meus queridos, como é que o homem pode ser salvo? Pelo poder de Deus. O poder de Deus é manifesto pelo sacrifício de Cristo. É através do poder do Senhor que o homem pode ser perdoado. Não é porque você é um bom pai, não é porque você é um bom religioso, é porque Deus manifestou o seu poder salvador através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da pessoa de Cristo. É assim que o homem é perdoado, é assim que o homem é transformado, é assim que a vida do homem é mudada. Confie no poder do Senhor. Em último lugar, e aqui a gente encerra, o homem precisa compreensão. Compreensão acerca da salvação não é meritória, acerca de Cristo, acerca de si mesmo, acerca do poder de Deus. O homem precisa compreender que diante disso, ele tem que tomar uma decisão. Em último lugar, você precisa compreender que diante disso, você tem que tomar uma decisão. Sabe como é que esse texto termina? Você sabe, você leu comigo. Termina com esse jovem se retirando tristemente. Se retirando triste porque ele era dono de muitas propriedades. O texto termina com esse jovem tomando uma decisão de rejeitar o que Jesus está falando. Meu querido, você precisa tomar uma decisão. A palavra do Senhor vai nos mostrar constantemente que diante do que Deus faz pelo homem, o homem precisa se decidir. A Bíblia fala que lá no Éden, Deus colocou duas árvores em especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquelas duas árvores manifestavam decisões. O homem optaria por Deus ou optaria por viver sem Deus. A Bíblia fala que depois que os dois são expulsos do paraíso, eles têm dois filhos. Um filho é aceito por Deus, o outro filho é rejeitado. Mostrando que mais uma vez nós precisamos tomar uma decisão. Ou eu decido-me pelo Senhor, ou me decido contra o Senhor. A palavra de Deus, Jesus Cristo vai dizer que existem dois caminhos: caminho largo, caminho estreito. Caminho largo que conduz à perdição, são muitos os que vão por ele. Caminho estreito que conduz à vida eterna, são poucos os que vão por ele. Por que Jesus está dizendo isso? Para que nós entendamos, para que nós tenhamos compreensão que o homem precisa se decidir diante do poder de Deus. Veja bem, uma coisa ainda te falta. O que é que faltava àquele jovem? O que é que falta a você? Falta compreensão espiritual. Compreensão acerca da salvação, ela não é meritória. Compreensão acerca de Cristo. Compreensão acerca de si mesmo, nós somos pecadores. Compreensão acerca do poder de Deus. Quando o Senhor manifesta o poder dele, o homem é salvo. Compreender que diante disso, você precisa tomar uma decisão. Como é que você vai sair daqui nessa noite? Eu gostaria que nós entendêssemos bem o que é essa decisão. Não é a decisão de Deus, eu te aceito. É a decisão de procurar a Deus para ver se Ele te aceita. Não é a decisão de dizer, Jesus, eu quero você na minha vida. É a decisão de dizer, Jesus, o Senhor quer entrar na minha vida? Percebe? Somos nós que precisamos dEle. Não é Ele que precisa de nós. Eu gostaria que você entendesse que você precisa tomar uma decisão de buscar o Senhor. Buscar o Senhor com fé, com arrependimento dos seus pecados.
entendendo a sua profunda necessidade de Deus na sua vida, sua profunda necessidade de Cristo. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, na autoridade que ela tem, que a palavra do Senhor, com o seu poder de abrir os nossos olhos, tenha aberto os seus nessa noite, e que te leve a ter essa compreensão espiritual. Busque ao Senhor, clame a Ele pela salvação da sua alma, e que o poder de Deus perdoe os seus pecados. Deus nos abençoe. Gostaria agora de pedir a todos para curvarem suas cabeças, e eu gostaria de me dirigir a você, meu amigo, para que você reflita no que você acabou de ouvir. Aquele jovem tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa, e porque lhe faltava uma coisa, ele não tinha nada. Eu quero que você entenda isso. Se você não tiver Jesus Cristo em sua vida, você não tem nada. O que faltava àquele jovem? Compreensão espiritual. Faltava ele entender que a salvação não é uma coisa que você consegue pelas suas mãos. Você precisa de Jesus para ser salvo. Entender que os seus pecados te condenam. Você precisa do poder de Deus para perdoar esses pecados. Entender que você tem que se decidir acerca disso. Você precisa buscar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Em nome de Jesus, salva minha alma. Em nome de Jesus, transforma a minha vida. Gostaria de me voltar àqueles que porventura entenderam isso e querem tomar uma decisão nessa noite, a decisão de buscar o Senhor como seu Salvador. Gostaria de me voltar a você para dizer que eu quero orar pela sua vida. Há alguém entre nós que nessa noite entende que precisa tomar uma decisão pelo Senhor e quer tomar uma decisão hoje? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Nessa noite eu estou decidindo-me buscar o Senhor. Eu estou entendendo que eu preciso do poder de Cristo para perdoar os meus pecados, para salvar a minha alma. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. É algo bem pessoal, é bem entre você e Deus, mas nós não podemos encerrar o nosso culto sem apelar ao coração do homem. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Não queremos fazer deste momento um momento apelativo, mas realmente queríamos franquear essa oportunidade. Há alguém entre nós? Convido a todos para se colocar em pé. Nós vamos cantar um hino encerrando este culto. Hino 89 do Cantor Cristão. Hino 89 do Cantor Cristão. Enquanto nós cantamos, nós queremos deixar ainda a oportunidade franqueada. Talvez você ficou inibido, mas se você quiser, você ainda pode manifestar a sua decisão pelo Senhor vindo à frente, onde nós iremos cumprimentá-lo e orar por você. Se porventura houver alguém afastado do Evangelho, se quiser se reconciliar nessa noite, há também essa oportunidade. Hino 89. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. A última estrofe. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se?
coração silenciosa, o culto estará encerrado. Deus abençoe a todos.